Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Ora, muito boa tarde aí no Brasil, boa noite aqui em Portugal, ou bom dia se estiverem a escutar num outro horário que seja de manhã. Um abraço para vós, bem-vindos ao programa das Epístolas, onde estas meninas fantásticas fazem um trabalho excelente. A nossa querida Eurídice não estará connosco hoje, porque ela está se preparando para regressar a Portugal. Então, ela estará connosco para a semana. Um abraço para todos os que estão connosco. Começando pela nossa Antonieta, que está sempre aqui. Boa tarde, querida Antonieta. Bem-vinda, como sempre. E então vamos começar por pedir à nossa querida Sandra para dizer as suas palavras de boas-vindas. Isso aí, é tão bom estar aqui, né? Com chuva, com sol, com qualquer tempo. É tempo de Paulo, é tempo da gente abrir o coração, é tempo da gente aprender. Então, eu quero dar o meu boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, internautas, né? E a Antonieta, que já falou o seu boa tarde aqui, e a todas vocês, a nossa Eurídice, que está em viagem, né? Estaremos com ela a próxima semana. E vamos todos, então, aproveitar mais um pouco da Elô, que está nos trazendo Coríntios 1, uma epístola sensacional. Então, vamos juntos, caminhando, sempre com Paulo, com Jesus. Isso que é importante, né? É isso Boa mesmo. tarde a todos. É isso mesmo. Caminhando juntos uns com os outros e relembrando que o nosso programa está gravado. Ele está gravado, pode ser visto, podem ver as epístolas desde o início que já foram dadas até agora, podem aproveitar o sumo destas meninas, que é maravilhoso e que vale a pena. Lembrando também que as perguntas são bem-vindas, como sempre lembramos, porque as perguntas permitem que nós possamos aprofundar mais, perceber o vosso próprio aprofundamento e também comentem. Se tiverem alguma ideia diferente, se entenderam outra coisa, é sempre bem-vindo. E vou passar então para a nossa querida Elô para dar as suas palavras de boas-vindas. Mais uma vez, boa tarde, boa noite a todos, olá a todos em qualquer tempo, né? Porque como esse programa vai estar gravado, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, né? Agradecendo pela essa oportunidade de trabalho, né? Que é bendito. Na minha vida foi uma coisa sensacional mesmo, né? De aprendizado, de
reflexão e de tudo que é prático no nosso dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer à Web Rádio Estação, ao Tavares, as nossas amigas aqui, o companheirismo, né? E também a todos que estão do outro lado da telinha, que estão nos acompanhando. Então, que tenhamos um encontro fraterno, bendito, abençoado, né? E de muita reflexão. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Que seja assim como a nossa querida Lô desejou, seja mesmo abençoada, e tenha certeza que reflexivo será, porque vocês trazem sempre excelentes reflexões. E queria também relembrar que a nossa Sonja não está aqui hoje também, por compromissos profissionais, mas ela estará connosco brevemente também. Querida Cátia, as tuas palavras de boas-vindas. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, que o nosso estudo seja muito proveitoso. E lembrando que tanto a Sonja quanto a Eurídice provavelmente estejam semana que vem, né? Mas elas estão sempre no nosso coração, no nosso grupo. Então, mesmo que elas não apareçam na telinha, elas estão fazendo parte da nossa energia. E que todos vocês sejam muito, muito bem-vindos e nos ajudem com os seus comentários, com as suas perguntas, para que nós possamos chegar até vocês com mais facilidade, com um propósito maior de conectar os nossos estudos às dúvidas, às observações de vocês. Então, uma boa tarde, uma boa noite para todos nós e que nós tenhamos um trabalho bastante produtivo. E eu vou aproveitar para fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa ter bastante proteção no nosso estudo, tá bom? Então, vou pedir a todos que se acomodem, que nós possamos unir os nossos pensamentos aos pensamentos do plano espiritual maior e que possamos comungar as nossas energias com os benfeitores, fazendo-nos expandir nossos corações no amor fraterno ensinado pelo Cristo Jesus, que possamos, em expandindo nossos corações, atingir todos aqueles que sofrem, que possamos estar permeados da luz e da sabedoria dos espíritos protetores e assim espalhar os nossos humildes estudos para todos aqueles que conosco comungam interesse pelas epístolas. Pedimos, Senhor, que ilumine a Heloísa, que ela possa trazer com clareza e lucidez todos os seus ensinamentos de Paulo, e que nós possamos estarmos juntos nessa energia benfazeja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Querida Elô, o programa está contigo. Tá bom, obrigada, Sônia. Você só pode colocar a telinha para mim, por favor? Sim, senhora. Tá. Já sabe que quando quiser interromper é só gritarem aí do outro lado, tá bom? Ok. Então vamos lá. A gente está vendo a primeira carta aos Coríntios, né? É uma carta, é um texto relativamente longo, né? Que Paulo dedica essas cartas aí a uma comunidade que ele tem muito carinho, muito afeto. A gente mostrou as razões. Então a gente viu já toda a sua localização, contexto histórico, os temas, os motivos que levaram Paulo a escrever a carta. E nós vimos já alguns temas, né, nas 3 aulas anteriores. Então, a gente viu a Igreja de Deus, onde Paulo diz que ela é formada pelas pessoas que Paulo denomina de santos, né, que são as pessoas que se dispuseram a seguir os ensinamentos de Jesus. Aí ele fala dos conflitos, né, as divisões internas que estavam acontecendo em Corinto, fala da importância da palavra da cruz, e ele enfatiza muito essa parte, porque ele, não só nessa carta, mas em outras cartas também, ele dá muita importância à mensagem da cruz, tá?
ele diz algumas orientações aos discípulos, que todo mundo é importante para Deus, então não tem, assim, como eles estavam fazendo, que um orador era mais importante que o outro. E ele fala do plano de Deus, né, que é nos levar à perfeição, tá? Ele depois faz alguns alertas, né, de que os coríntios estavam se comportando mais como homens carnais ou psíquicos do que como homens espirituais. E aí a gente viu algumas metáforas que Paulo usou para representar a igreja. Então, era a família, a lavoura e a construção. Depois ele falou qual é a postura que um líder espiritual deve ter, né? Não é só aquela de eu quero seguidores ou eu quero ser famoso. Não, né? Qual que é a verdadeira postura de um líder espiritual? Aí ele faz algumas orientações de quando julgar e quando discernir, faz novas orientações aos apóstolos, se apresenta como um pai amoroso, né? Porque até então ele só estava dando broncas, né? Ou puxões de orelha, mas não, ele está agindo como um pai amoroso. Assim como os pais terrenos, a gente ama os nossos filhos, mas de vez em quando, é lógico, precisa ter uma correção, né? Precisa corrigir, e não dá para ficar passando a mão o tempo todo, né? E na aula passada até a gente falou, né? Aquele que é só castigado fica revoltado, mas aquele que os pais passam só a mão na cabeça fica mimado. Então, não ir para os extremos, né? Ter um equilíbrio, ter um bom senso. É isso que Paulo está mostrando. Então, além dos alertas que ele faz, dos puxões de orelha, ele também se posiciona como um pai amoroso, como um pai que quer somente o bem da comunidade. Tá? E aí vamos entrar na aula de hoje, onde o primeiro tema aqui vai ser disciplina na comunidade. E aí Paulo fala, né? Só se ouve falar de moralidade entre vós, e moralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai, e vós estáis cheios de orgulho. Nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado no meio de vocês. Ele fala, aqui nesses versículos, ele vai falar sobre a doutrina da disciplina na comunidade. Não é um assunto fácil, não é um assunto popular, mas é necessário, segundo a visão de Paulo. Porque onde não tem correção nem disciplina, não tem uma liberdade responsável. E aí a gente tem como exemplo no Antigo Testamento o sacerdote Eli e o rei Davi com seus filhos, porque foi um amor intenso pelos filhos, mas não foi um amor responsável, né? E como consequência, os filhos se perderam. Então eles amavam tanto os filhos, né, com uma imensidão tão grande, só que eles não tinham disposição para disciplinar, para corrigir, porque isso dá uma dor de cabeça, não é uma coisa fácil de fazer. E Calvino diz que uma das marcas da verdadeira comunidade religiosa é a correta aplicação da disciplina bíblica. Então, a gente precisa olhar para esse assunto com muito cuidado, porque, via de regra, a questão da disciplina ela tem sido mal empregada dentro das comunidades religiosas ao longo do tempo, porque tem dois extremos perigosos. Ou ela é aplicada com negligência, deixa passar tudo, ou com rigor excessivo, porque em alguns lugares os líderes faziam vista grossa ao equívoco, né? Porque dá dor de cabeça você corrigir. Então você tolerava ou passava a mão na cabeça, ou pior, né? É rigoroso somente com as pessoas que não lhe são simpáticas, né? Aí já é um outro extremo que não vale a pena nem comentar. E a negligência foi o erro dessa comunidade de Corinto. Mas existe também o risco de se aplicar a disciplina sem amor e com rigor excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. Porque existem algumas disciplinas que são baseadas em cima de culturas, de usos, de costumes de uma sociedade, e não em questões vitais de desobediência e de equívoco da palavra de Deus. Tem um livro chamado É Proibido, de Ricardo Gondim, que narra a história real de um pastor muito respeitado,
ele tinha um ministério reconhecido e tomava conta de várias igrejas. Um dia ele estava fazendo uma reunião com outros ministros, né, de outras igrejas, quando a mulher dele o interrompeu, assim, falando ao ouvido dele, dizendo que a filha deles, né, tinha cortado o cabelo. E aí o pastor pediu licença, foi até a casa dele, né, entrou no quarto da filha, não falou nada, só tirou o cinto e começou a bater nela com uma raiva, com uma vontade assim tão excessiva que deixou vários vergões da menina. E aí ele falou para a menina: enquanto você estiver morando debaixo do mesmo teto que eu, nunca mais faça esse tipo nunca mais tome esse tipo de atitude, que isso é pecado. E além de machucá-la, ainda deu um sermão e tudo mais. E aí ele simplesmente fechou a porta, voltou para a reunião, né, com os outros pastores, com os outros ministros, e continuou como se não tivesse acontecido nada. Passado uns 40 minutos, a mulher dele entrou de novo, só que dessa vez não de forma discreta, mas apavorada, desesperada, dizendo que a filha tinha colocado álcool nela e ateado fogo. Então, imagina, né, a gente olhando de fora é um absurdo, mas tem pessoas que acham que aquilo que é costume, né, da cultura deles, da sociedade deles, é alguma coisa que Deus vai proibir ou que Deus vai castigar. Né? Então, esse tipo de equívoco, a gente também tem que ter o discernimento de olhar para isso com uma certa clareza, né? Não achar que tudo que a gente faz na sociedade, ou tudo que está imposto ali na sociedade, é Deus que está mandando. Né? Às vezes é só uma coisa cultural mesmo, é um costume. Tá? Então, eu só quis trazer essa passagem para mostrar, né, esses extremos, né? Não ser negligente e não ser rigoroso em demasia. Tá? E Paulo vai ficar perplexo nessa passagem, porque a igreja de Corinto, ele estava fechando os olhos para uma situação escandalosa. Um homem estava vivendo, né, com a sua madrasta, e como essa situação se deu, a gente não sabe, porque na carta não explica. Mas parece que a igreja foi conivente com isso. Os líderes, né, da igreja estavam assim, orgulhosos, convencidos de que agora eles estavam acima do bem e do mal, num mundo no qual tudo pode. A primeira questão é: quais são os limites e como que a gente pode saber? Né? E a segunda questão é: qual correção é apropriada em caso de desvio severo de comportamento? O que Paulo vai dizer até surpreende muita gente, porque ele é bem duro na sua fala, né? Então a gente vai detalhar um pouco mais. Quando ele fala assim: e vós estáis cheios de orgulho, quer dizer assim, eles estão orgulhosos porque deixou de lado uma situação constrangedora, que até mesmo a sociedade liberal de Corinto, como a gente já falou, né, teria se escandalizado. Paulo estava irritado com 3 atitudes da comunidade. Primeiro, fazer concessão ao equívoco e a total falta de reação e atitude. Segundo, nem se lamentaram pelo equívoco. E aqui Paulo usou a palavra chorar daquele choro amargo de um funeral, né? Paulo está querendo expressar que esse equívoco deveria provocar nos coríntios uma dor tão aguda como se eles estivessem vivendo um luto. E em terceiro, eles ficaram vaidosos de como eles trataram o caso. A questão em foco aqui não é apenas uma questão moral isolada. Paulo vê isso como um desdobramento da questão com a qual ele vem lidando até aqui na carta. O problema ficou em evidência no capítulo 4. Alguns líderes locais se tornaram orgulhosos, estão se comportando mais como aqueles sofistas, né, que eles admiravam tanto, aqueles oradores famosos, do que como mestres cristãos. Eles imaginavam assim que deixar de lado esses cuidados morais era um sinal de quanto eles são espiritualmente evoluídos. Eles pensavam assim: nós deixamos de lado uma série de preconceitos, proibições,
nós estamos mais abertos e finalmente crescemos. Será que cresceram mesmo, né? E aí, Paulo continua. Quanto a mim, ausente no corpo, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que perpetrou tal ação em nome do Senhor Jesus. É preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. São palavras meio duras, né, que Paulo diz aqui. Então, Paulo nem argumenta sobre o comportamento imoral, vai direto para a ação. Paulo sabe que só de falar do problema vai deixar a maioria dos cristãos pagãos bem desconfortáveis. E aí, por isso que ele vai direto para a ação. Ele diz que deveriam retirar da comunidade alguém que tem esse tipo de comportamento. Ou seja, ele pressupõe que a comunidade não pode aceitar qualquer comportamento e que tem que ter alguma coerência para fazer parte da comunidade, né? Não pode ser aquele de, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não pode ser assim, né? Porque aí não é uma liberdade. A gente pode até argumentar, mas aí você está tirando a liberdade. Não. Liberdade responsável é uma coisa. A liberdade onde eu posso fazer tudo o que eu quero não é liberdade responsável, né? A gente vai ver mais para frente. E também não quer dizer que a pessoa que errou vai ter condenada para sempre, né? A gente já aprendeu isso. Ele vai continuar sendo salvo. Mas assim como a pessoa que usou o material errado, como a gente viu quando Paulo fez a analogia lá da família, da lavoura, da construção, lá no capítulo 3, ele vai prestar contas, porque ele usou o material errado, né, para se tornar um cristão e terá novas oportunidades de reparação. E como esse comportamento está ameaçando a comunidade, porque é assim, né? Se você deixa uma pessoa ter esse tipo de comportamento, uma outra pessoa vai pensar assim, se ele pode, eu também posso, né? Por isso que esse julgamento precisa ser exercido por meio de uma disciplina apropriada, no caso, a expulsão da comunidade. A descrição de Paulo que ele faz dessa expulsão, como eu já falei, ela surpreende e parece cruel, né? Quando ele diz assim, vamos entregar tal homem a Satanás para a perda da sua carne. E Paulo usa moderadamente o termo Satanás, que é um termo judeu para diabo. E aqui Satanás é aquele que acusa as pessoas que fazem coisas erradas. Então Satanás primeiro seduz para o mal, porque depois ele vai ter facilidade para acusar ele de qualquer coisa, tá? Então, Paulo vê o mundo fora da igreja como um lugar onde esse Satanás tem esse poder, né, livremente. Então, expulsar alguém da comunidade é expulsá-lo da esfera para o qual Jesus o salvou. Lembra no início da carta, quando Paulo chamou o povo de Deus, que ele falava que a igreja é o povo de Deus, né? Então, eles foram chamados para essa igreja e mandar ele de volta para aquela onde a lei de Satanás domina. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo até pensa que tal expulsão poderá resultar na morte desse homem, porque Paulo está tão certo do poder do evangelho que vai falar das pessoas adoecendo e até desencarnando por causa do mau uso da palavra de Deus no versículo 5, o mau uso do material, né? Como ele já tinha falado no capítulo 3. E o modo como Paulo exercita sua autoridade apostólica indica um pouco mais sobre o que ele queria dizer no final do capítulo anterior, daquele pai amoroso, e do pai que, por ser amoroso, tem também que corrigir. Ele considera que havia tamanha unidade espiritual entre ele e a comunidade que ele já tinha julgado, condenado e expulsado o ofensor. E será que hoje a gente já consegue perceber a liberdade responsável, ou nós estamos cheios de orgulho, ou estamos acomodados, ou não queremos ter trabalho, né? Porque dá trabalho questionar e corrigir, e não percebemos ou não queremos perceber os comportamentos escandalosos dentro de uma comunidade, né?
Aqui é uma reflexão que eu deixo através dessa passagem aqui de Paulo, tá bom? Elô, posso fazer? Oi, pode falar. Eu esqueci que eu estava com o microfone desligado, fiquei aqui falando. Você falou para gritar, eu fiquei aqui, mas não deu certo, que meu microfone estava desligado. Entendi. Então, eu queria falar uma coisa que eu acho bastante importante. Quando a gente lê esses trechos da fala de Paulo, dá um nó na nossa cabeça mesmo. Porque parece que Paulo está sendo tão parcial, parece que Paulo, mas como ele era prepotente, como ele era preconceituoso. Porque o que acontece conosco? A gente vai olhar para essa situação, olhar para a fala de Paulo com os olhos da sociedade que a gente tem hoje. E aí nós vamos encontrar, nossa, hoje tudo vale, tudo é possível, não tem mais esses preconceitos, como que Paulo fez isso, ele era preconceituoso, ele era isso. A gente já viu muitas pessoas taxarem Paulo de vários nomes e tudo mais. Na verdade, temos que pensar com o pensamento daquele tempo, naquela época, naquela cidade. Por isso é tão importante a gente contextualizar tudo antes, porque daí a gente vai entender por que Paulo fala desse jeito. O que é que era importante para eles na comunidade? Agir de acordo com o evangelho. Eu entendo, depois de estudar um pouco dessa história do cristianismo, da história das cartas, enfim, eu entendo que em nenhum tempo jamais houve pessoas que agiram tão de acordo com o que Jesus ensinou como os primeiros cristãos. Os primeiros cristãos foram os que tiveram uma conduta mais ilibada em relação aos ensinamentos de Jesus. E era isso que Paulo esperava da comunidade, que eles marcassem a história pela própria conduta, que a diferença de ação e pensamento, de atitude entre os cristãos fosse um contraponto tão imenso com o resto da comunidade, com aqueles que viviam entregues ao paganismo. E essa diferença é que iria fazer a comunidade ter um respeito, ter essa autonomia, essa força em moral e ética com relação aos demais, a população em geral. Então, eu acho muito importante ressaltarmos isso, que o modo de entender deve ser voltado para aquela comunidade, aquela história daquela cidade, aquela cultura e o tempo que aquelas pessoas viviam. Então, era não só para Paulo, que vinha de uma cultura judaica, mas também para os cristãos, essa coisa de uma pessoa morar com a madrasta, estar convivendo com a mulher do pai, porque aí não tem nenhuma explicação. Mas será que ela já era viúva? Se ela já era viúva, tudo bem ele se casar com ela, mas o que consta aí era que ele mantinha um relacionamento com a mulher do pai. E o que a gente coloca, sabemos, mas hoje em dia a gente sabe que todos são espíritos, que espírito não tem idade, que tanto faz, que não sei o quê. Mas naquela época, aquela comunidade, a preocupação que Paulo tinha com a condição moral e ética daquela comunidade faz com que ele chame atenção e coloque rédea curta mesmo no comportamento das pessoas, porque era importante que eles tivessem essa diferenciação de conduta, essa percepção da ética crística, que fazia um contraponto com a sociedade em geral. Era esse aspecto que eu quis dizer,
que eu gostaria de falar, que para mim é relevante e me ajuda muito a não colocar Paulo dentro de um quadradinho e colocar Paulo como sendo uma pessoa do mal, ou sendo preconceituoso, ou sendo, sei lá, o que possam dizer dele. Entendendo que a contextualização é que rege muitas das falas dele. E depois, mais para frente, Paulo até vai falar, né, que se você entra para uma comunidade cristã e muda suas atitudes, qual é a diferença, então, de você entrar ou não para uma comunidade cristã, né? É isso que Paulo reforça mais para frente, né? Que a tua atitude, a tua vivência, a tua postura, ela tem que adornar a comunidade, para que a comunidade sirva de referência para as outras pessoas, né? Senão, você fazer parte ou não fazer parte da comunidade, se é a mesma coisa, para que eu preciso fazer parte, né? Então, ele vai, mais para frente nessa carta mesmo, ele vai falar disso, tá bom? Só para... Eu concordo muito com a Kátia sobre essa questão dos primeiros cristãos serem os mais autênticos. Por isso que eles tinham uma fé tão genuína mesmo, né? Que eles conseguiram superar aquelas dores, aquelas perseguições, aquelas coisas todas. Concordo muito com isso. Mas nesse aspecto que você levantou, está certíssimo, eu fiquei pensando, na verdade, é necessário que o cristão daquela época e agora também, né? O espírita seja o nome do teu nome. Emmanuel tem um texto com isso, que mostre exatamente o novo padrão, é o divisor de águas. Então, incorporar o evangelho, né? Vivenciar, sentir, entender aquelas lições todas, faz com que você vá sendo, porque ninguém muda de uma hora para outra, mas parece que eles entendiam, eles aceitavam mais rápido, parece, ou pelo menos um grupo ali, e faz com que você seja aquele novo padrão crístico que Jesus veio trazer. Quer dizer, todo mundo faz isso, todo mundo age dessa forma, é normal que todo mundo faça. E a gente não faz isso agora também? A gente, enquanto sociedade, enquanto humanidade mesmo, né? Ah, não, mas é que agora é assim, então tudo pode. Então, aquele que tem esse padrão moral, crístico, trazido pelo Evangelho, ele traz essa disciplina interior. Você está falando de disciplina, né? A disciplina ela vem de dentro para fora, ela é construída, ela é entendida. Lógico que, como com as crianças, né? Não, e com os homens crianças que somos nós, é necessário aquela, enfim, correção mesmo, né? Mas eu acho muito interessante. Paulo falava em cartas vivas, né? Que significa isso? Quer dizer, você ser aquilo que você está se tornando, um verdadeiro cristão, né? Um ser onde você entra, a pessoa sente a diferença no seu falar, né? No tom da sua voz, nas coisas que você conversa, no seu comportamento. Então, isso acontece realmente. As pessoas, já várias vezes, né? Eu escutei a pessoa perguntar para outra: você é espírita? Por quê? Porque você é diferente. Diferente como? Pelo menos naquele momento, a pessoa está mostrando um novo padrão que está aprendendo, está interiorizando, né? E eu acho que o caminho é esse. E o Paulo já entendeu isso lá.
Nós estamos aqui marcando passo ainda, mas tudo bem, chegamos lá. Sim. Desculpe, a gente está também fazendo o contrário, né, Sandrinha? Às vezes as pessoas falam, mas você não é espírita? Como que você está agindo assim? Não é? Também, Porque a porque gente... somos humanos, tremendamente humanos. Sim, Então, às vezes, a gente dá aquela deslizada feia, né? e a gente tem muitos séculos a mais de hábitos inadequados para a gente vencer do que aquele povo lá dos primeiros cristãos que estavam talvez com menos ranços para poder tirar de si mesmo. Então, eles respondiam com muito mais presteza aos ensinamentos do Cristo. A gente ainda está precisando lapidar mais o nosso ser, e muitas vezes nós entendemos o que Jesus fala, mas não conseguimos praticar à risca aquilo tudo. E aí cria essa lacuna que muitas vezes acaba perdendo todo o esforço que nós fizemos para entender, acaba se perdendo quando não conseguimos praticar e temos que começar tudo de novo. Mas assim né? A evolução assim isso, e a gente está seguindo, correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro. Mas vamos que vamos. Sim. Essa lacuna que você fala, Kátia, é um hiato para o caminho da luz, como Emmanuel diz. Olha que bonito. Sim, bonito não mesmo. É uma lacuna, é um hiato. A gente vai chegar lá. Vai demorar, mas chegamos. Se Deus quiser. A Soninha quer falar também, Elô. Sim. Eu estava aqui a lembrar-me de Jesus, não é? Independentemente de Jesus ter sempre procurado que aquele que caiu se levantasse, ele nunca deixou de dizer vai e não peques mais, porque entra depois a lei de causa e efeito. Na realidade, quando nós não agimos de acordo com a ética moral que é pedida pelo cristianismo, nós vamos ter as consequências que normalmente têm a ver com a não agirmos no bem, não é? Então vamos ter a consequência, a lei de causa e efeito a agir. Portanto, vamos ter sempre que, queiramos ou não queiramos, mesmo que ninguém nos aponte o dedo, a nossa consciência vai fazer isso e as consequências vão aparecer, mais cedo ou mais tarde. Porque está dentro de nós essa lei, ela está em nós, desde sempre. A questão é que muitas vezes nós não ouvimos a nós próprios, nem aos nossos benfeitores que estão aqui ao nosso lado, o nosso anjo da guarda, a dizer não vais por esse caminho. Como é óbvio, numa sociedade mesmo atual, uma pessoa envolver-se com a sua madrasta é estranho, porque nós consideramos a madrasta como uma segunda mãe. Logo, isso tem um impacto, né? Em nós ainda hoje em dia. Então, lógico que também teria naquela época. Então, nós precisamos compreender que nem tudo nos é lícito, não é? Tudo podemos fazer, mas nem tudo nos é lícito. E o Paulo deixou-nos isso bem claro, e também o próprio Cristo, vai e não peques mais. Vai pelo caminho, mas faz o que é certo. Retifica, e toma o caminho do bem, não é? Pelo menos é esta a ideia que eu fiquei. É isso mesmo, Sônia. Então, vamos lá? Bom, então, complementando esse puxão de orelha de Paulo aqui, ele vai usar uma simbologia para representar essa atitude equivocada, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele diz, purifica-vos do velho fermento para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo foi imolado. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Então, Paulo reforçou nos versículos anteriores que o problema da imoralidade é sério no meio da comunidade cristã, porque uma atitude imoral de uma única pessoa pode contaminar toda a comunidade. E ele vai complementar essa sua decisão, né, de expulsar a pessoa com a simbologia do fermento, tá? O que Paulo fala no versículo 7 e no 8, ele é referente a uma tradição judaica de longa data, quando os judeus saíram do Egito naquele êxodo, né, no famoso êxodo. Naquela noite, eles tinham que pegar a estrada longa e não tinha tempo para preocupações domésticas. Então, eles tinham que cozinhar o pão sem o fermento para cozinhar mais rápido
e carregar com facilidade. Então, o não uso do fermento ficou como parte central da Páscoa. Até hoje, em lares judaicos que observam essa cerimônia, né, todo fermento é banido da cozinha, é proibido usar fermento. E há muita comida boa nessas cerimônias, mas o pão fermentado não faz parte dela, tá? Para nós, né, ocidentais, normalmente o fermento na massa é sempre no bom sentido, né? Porque ela deixa a massa leve, deixa mais gostosa. E a simbologia aqui é outra, porque no mundo de Paulo falava-se de fermento no sentido metafórico. Era quase sempre uma maneira de falar sobre a má influência corrompendo algo que, sem o fermento ou sem o uso do fermento, ficaria puro, né? Então é essa simbologia que Paulo está usando. A imagem escolhida por Paulo está dizendo assim: vocês não devem tolerar a imoralidade no meio da comunidade cristã. Ele está usando a imagem da Páscoa, porque no centro do cristianismo está um evento da Páscoa. Não foi coincidência Jesus ter sido crucificado e ressuscitado na Páscoa. E sobre esse olhar, né, toda a vida cristã se torna uma eterna celebração de Páscoa. E é isso que realmente importa. A cada respiração de um cristão tem um hino silencioso de gratidão a Deus, que agiu para mostrar para os homens o caminho da salvação através de Jesus. E nessa Páscoa não pode ter fermento, né? Não pode ter algo que corrompe. Paulo não está proibindo de comer pão fermentado. É uma figura de linguagem. O fermento falado nesses versículos equivale ao cristão ser seduzido por um comportamento equivocado se não tomar cuidado. Paulo insiste que eles precisam do pão sem fermento da verdadeira vida cristã. Não quer dizer santidade ou pureza, mas Paulo fala de quê? De sinceridade e verdade. E sinceridade aqui não é falar o que eu quero. Muitas perversidades, né? Muitas perseguições cometidas contra uma pessoa, um grupo, uma nação, foram cometidas por pessoas que eram totalmente sinceras. E um exemplo disso é o Hitler, porque ele acreditava na convicção dele. Então, ele estava super sincero no que ele acreditava. A palavra que Paulo usa significa o quê? Pureza das motivações. Porque não basta apenas que a motivação e a ação estejam em sintonia, porque isso é verdade para a maioria dos criminosos. Ou seja, além da sinceridade e da verdade, ambas, né, precisam nascer de uma fonte purificada e de uma vontade realinhada com a pureza do Evangelho. A menção da verdade indica que na essência de todo mau comportamento está uma mensagem que diz assim: Deus não se importa, só uma vez não tem problema, aquela mentira fácil, né, mas mortal. Ou, todo mundo faz, o que tem, né? Se todo mundo faz, eu também posso. Então, é nesse sentido que Paulo usa essas palavras, tá? E agora ele vai falar, né? Paulo já tinha escrito sobre esse assunto aos Coríntios numa carta que se perdeu, né? Ele diz isso. Mas eles não entenderam. Eles pensaram que Paulo estava dizendo que eles deviam evitar qualquer contato com gente imoral. E aí eles pensaram: nossa, como eu vou continuar vivendo em Corinto, né? Corinto era considerada aquela cidade totalmente liberal. Então, ele diz assim: eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com devassos. Não me referia aos devassos desse mundo, pois então teríeis que sair desse mundo. Não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão e, não obstante, seja devasso ou avarento ou idólatra. Com tal homens não deveis nem tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão de fora? Os de fora, Deus os julgará. Afastai o mal do meio de vós. E aí ele explica, né, que é somente dentro da igreja, ou dentro da comunidade. Como está em Deuteronômio 17, onde fala que em Israel foi determinado não tolerar o mal em seu meio. É o que Paulo fala no versículo 13.
Deus vai julgar os que estão fora da comunidade, no seu devido tempo e à sua maneira. Mais uma vez, a gente pode imaginar os revoltados dizendo a Paulo, como a Kátia mesmo falou no comentário dela, ele é muito intolerante, ele é um julgador presunçoso, ele não tem amor no coração. E Paulo provavelmente vai responder assim: o médico também age sem amor e é um julgador quando diz que você precisa de uma cirurgia imediatamente, né? Ou você quer um médico que tolere vírus, bactérias e células cancerígenas. Esse fermento, que é pouco em quantidade, edificam ou destroem a comunidade. Se o estímulo não estiver no ponto certo, acaba no crescimento do ego. E aí Emmanuel conclui, né? Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Aqui faltou o velho no coração, tá? Mas no texto de Emmanuel está assim: não guardes, portanto, o fermento velho no coração, tá? E aí depois ele vai falar das relações interpessoais dentro da comunidade. E essa lição a gente vai perceber que serve para muitas outras relações interpessoais. Porque aqui Paulo vai começar a tratar de mais um assunto espinhoso de um cristão levando o outro perante as cortes públicas em Corinto. E aí a gente vai perceber, sim, como esse tema é atual, né? Então ele diz: quando alguém de vós tem rixa com outro, como ousa levá-la aos injustos para ser julgada e não aos santos? Então não sabeis que os santos julgarão o mundo? Paulo já disse isso lá no começo. Paulo considera a comunidade cristã de Corinto, mesmo essa pequena comunidade confusa e ainda meio perdida, né, de Corinto, a comunidade do povo de Deus, a quem um dia Deus vai confiar a tarefa de julgar o mundo, inclusive os anjos. De onde será que Paulo tirou essa ideia? Paulo trouxe essa ideia direto do Antigo Testamento em Daniel 7, tá? Onde ele diz: os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade, tá? Então ele trouxe dessa ideia de Daniel, essa ideia que ele colocou nesse versículo. E mais uma observação: Paulo não se refere aqui ao caráter dos juízes do mundo quando ele fala de injustos e santos. Essa relação que ele faz é sobre cristãos e não cristãos. Ele não está colocando em dúvida a honestidade dos tribunais do mundo, nem o caráter dos seus juízes. Paulo alerta aqui que, ao levarem os seus problemas internos para fora da comunidade, é um péssimo testemunho, porque isso demonstrava que eles estavam fracassando em vivenciar a boa nova, né? Como a Kátia comentou. Paulo não vai permitir que nada abale sua fé em Jesus, com a certeza de que aqueles que pertencem a Jesus são o verdadeiro povo de Deus. Se no momento esse verdadeiro povo de Deus não se parece em nada com aqueles que haverão de julgar o mundo, então Paulo diz assim: é melhor vocês se aprumarem e entrarem na linha, tá? E aqui nesses versículos, Paulo contempla um assunto muito atual, que é a realidade das relações interpessoais, como a gente pode ver no versículo 1. E nas relações interpessoais, as contendas existem. Isso é um fato, porque nós ainda somos carnais. Nós decepcionamos os outros nos decepcionam, nós machucamos as pessoas, as outras pessoas também nos machucam. Então, as tensões e os conflitos sempre existiram dentro de comunidades religiosas. Mas também existem dentro do lar, né? A gente já teve exemplos: Caim e Abel, Esaú e Jacó e muitos outros. No ambiente de trabalho, existem até hoje entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos, entre nações, como a gente está vivendo hoje. Isso é um fato. Até o próprio Paulo e Barnabé, num determinado momento da caminhada missionária, tiveram um desentendimento e precisaram se separar, né? Então, podemos aproveitar... Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente, por favor. Eu só queria ver se eu ainda estava no ar, desculpa. Estás no ar, estás, Heloísa, estás no ar.
Tá bom. Deixa eu continuar aqui. Então, como eu estava falando, que até Paulo e Barnabé, né, nessa jornada missionária deles, eles tiveram, né, uma rusga, um desentendimento e era melhor se separar, precisaram se separar. Então, a gente pode aproveitar muito esses ensinos de Paulo, porque a situação em Corinto era tão grave que eles estavam levando os próprios irmãos da comunidade para os tribunais pagãos. Para Paulo, isso é uma triste realidade e ele precisava corrigir. Então, depois de fazer esse preâmbulo para entrar no assunto, Paulo vai começar a esclarecer os pontos importantes desse problema, tá? A visão de Paulo sobre o que uma comunidade cristã deve ser não permite que isso aconteça. A comunidade cristã, em qualquer lugar, ela é chamada a ser modelo da existência humana. Se não for assim, por que ela está lá? Por que ela existe? O que ela é? Para que ela serve? Né? É parte de uma existência humana, e parte de uma existência humana autêntica é a justiça. A justiça de Deus, a verdadeira justiça através da qual o mundo será colocado em ordem. Então, aqui para os cristãos, a alternativa estava sendo o quê? A justiça romana, porque Corinto era uma colônia romana. Mas Paulo declara de forma enfática que esses magistrados eram, por definição, injustos, porque não haviam sido justificados por Deus. Mais uma vez, lembrando que injustos aqui, Paulo não está questionando a idoneidade ou a honestidade dos juízes fora da comunidade. Então, ele fala, se você quer justiça, não procure os injustos, né? Então, ele lança um desafio duplo. Primeiro, se você tiver que processar outro cristão, permita que a própria comunidade escolha pessoas competentes para julgar esses casos. Segundo, embora seja algo assim, mais difícil, mais desafiador, seria melhor que um cristão não levasse outro a julgamento de forma nenhuma. Porque se eles agissem assim, eles estariam fazendo o quê? Uma propaganda para denegrir a imagem da comunidade. Então, nos dias atuais, acontece de pessoas da igreja, até mesmo líderes, levarem umas às outras a um tribunal. E a coisa chega a um ponto de espalhar fofoca e maledicência. E o que importa aos olhos do mundo é que a disputa pública entre cristãos é um sinal de que eles, na verdade, não são nada diferentes dos outros. Então, essa primeira carta aos Coríntios tem tudo a ver com o fato de que os cristãos são diferentes de todos os outros. E Paulo já deixou isso claro logo no início da carta. E se eles não são, é melhor nem se preocupar em se denominar ou se autoproclamar como cristãos. Para Paulo, a igreja deveria lidar com isso como um assunto de disciplina interna. Primeiro, era melhor que não existisse conflito, né? Porque isso já é uma derrota para a comunidade. Segundo, ao levar esses conflitos para fora da comunidade, aí o estrago era total. Mesmo que você ganhe ou perca a causa. Não estava prevalecendo a verdade, a justiça, a caridade e o amor. Muito menos o perdão. E ele diz no versículo 7 aqui, de qualquer modo, já é para vós uma falta a existência de litígios entre vós. Por que não preferis antes padecer uma injustiça? Por que não deixais antes defraudar? Então, ele diz aqui que é melhor sofrer o dano, ou sei lá, uma calúnia, ou alguém te machucar, ou alguém te decepcionar. Então, a proposta de Paulo não está focada no direito e na justiça, mas no exercício do perdão e da misericórdia. E lembra aqui o que Jesus disse, né? Dar a outra face. Então, a mensagem central dessa passagem ela é bem clara. Os que reivindicam ser chamados de cristãos têm um destino extraordinário no futuro. Mas para que isso aconteça, eles têm uma responsabilidade extraordinária no presente. Tá? Então, para que esse futuro maravilhoso seja atingido, eles têm que também atingir de uma forma maravilhosa no presente. Então, temos que, com o nosso esforço, adornar a doutrina e não fazer propaganda negativa,
como Paulo diz em Filipenses, nossa vida em uma comunidade deveria ser como uma luz brilhando num mundo imerso em trevas, né? Ele já disse isso lá em Filipenses, tá? E finalizando essa chamada de atenção, Paulo orienta que se os conflitos existem, há necessidade de uma autoavaliação ou de uma reflexão dentro da comunidade. É o que ele fala nos versículos 9 a 11, né? Ele diz, então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis o que vós fostes, ao menos alguns. Mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus, né? Então, nesses versículos, Paulo cita uma série de equívocos, dizendo que alguns da comunidade eram assim. Só que ele acrescenta, houve um momento em que Jesus transformou a vida de vocês e vocês foram mudados. E o caminho está aberto para uma nova vida. É para surgir esse novo homem. E aí é responsabilidade de cada cristão, com a ajuda da comunidade, reconhecer os equívocos e encontrar o caminho na direção da nova vida com Deus. É como o GPS, ou como o Waze, né? Você errou o endereço, ele tem que recalcular a rota para chegar no caminho verdadeiro. Porque, de modo geral, grande parte de nós escolhe uma atitude agressiva, com a desculpa de ajudar a corrigir um trabalhador da comunidade. E aí a gente já fica em prontidão para protestar, acusar, para criticar, né? Com alarde ainda, né? O que é pior, dizendo que a gente está servindo a verdade. E aí, por qual razão não conseguimos testemunhar a nossa própria fé, suportando a injustiça e o prejuízo do silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide, né? Por que a gente não consegue, né? Eu acho que tem uma luzinha lá dentro falando, fica quieto, não revida, e aí você é como se a gente não aguentasse ouvir esse conselho sábio, né? Não, a gente não estamos falando de homens não cristãos, mas de discípulos de Jesus. E aí finalizo com o texto de Emmanuel, tá? Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser o orientador arbitrário do serviço celeste, né? Porque muitas vezes a gente toma atitude dizendo que é em nome da verdade, tá? Então, o quanto o silêncio, às vezes, é muito mais benéfico para qualquer comunidade, tá? Agora, Paulo vai falar de mais um assunto espinhoso, difícil de tratar com os coríntios, né? Aqui, Paulo vai se referir à prostituição que imperava livremente na sociedade de Corinto. Porque os poderosos de Corinto gritavam suas palavras de ordem, falando assim, posso fazer tudo o que eu quero, né? Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, e Deus destruirá aqueles e este, como está nesses versículos. Os poderosos de Corinto defendiam a ideia de que se relacionar com uma prostituta é como satisfazer a necessidade de alimento e bebida. E defendiam também que frequentar a prostituição não atrapalhava em nada o relacionamento com Deus e com as pessoas da comunidade, tá? Então, isso era o que os poderosos falavam. E, à primeira vista, Paulo, pelo texto, Paulo até parece que está concordando com eles, né? Mas sempre tem um mais nos versículos de Paulo, né? Onde ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. Mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, tá?
Então, à primeira vista, parece que Paulo está concordando com eles, mas depois eles sempre colocam um porém ali, tá? Porque Paulo, em parte, ele concorda quando os poderosos dizem: tudo me é permitido, só que ele acrescenta: mas nem tudo me convém. E acrescenta também: não me deixarei escravizar por coisa alguma. Porque quando eu faço tudo o que eu quero, eu sou escravo das minhas paixões e dos meus vícios. E ele também concorda em parte com eles quando dizem: os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos. E Deus destruirá aqueles e este. Aí, de novo, ele acrescenta: mas o corpo não é para fornicação, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Então, o corpo não é um instrumento para satisfazer apenas paixões terrenas, né? Então, quando ele diz, mas nem tudo me convém e não me deixarei escravizar por coisa alguma, com essas duas observações, Paulo está aprofundando a questão. Em primeiro lugar, a relação sexual não é uma função orgânica como comer e beber. Se assim fosse, a outra pessoa, né, seria somente um objeto de consumo, algo descartável, porque a união dos corpos pressupõe uma união maior e mais profunda. Paulo sabe disso, pois recorda uma frase de Gênesis, né? E eles se tornaram uma só carne, tá? Tá em Gênesis 2. Então, no plano de Deus, a união dos corpos é algo importante, é algo sério. O envolvimento é tão sério e intenso a ponto de os corpos, emoções e sentimentos tornarem as pessoas uma só coisa. E por isso que Paulo pergunta: não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Então, a união dos corpos, portanto, é uma espécie de espelho da harmonia e comunhão que Deus pôs em cada criação, tá? E depois ele ainda vai acrescentar: não é só corpo físico, né? Mas não é só corpo físico. Então, Paulo não fala do corpo de forma isolada. Não é só o mau uso do corpo físico, mas de qualquer tipo de corrupção. Porque o corpo, ele é a manifestação da alma. Como que a minha alma vai se manifestar ou vai tomar alguma atitude se eu não tiver esse corpo físico? A nossa presença no mundo é um templo e temos que fazer o crescimento espiritual, né? Fazer o melhor uso da situação de encarnado. Agir ganhando mais comprometimento, né? Fazer escolhas do dia a dia tem que ser para que as nossas escolhas sejam cada vez mais certeiras, mais precisas. E tudo isso é demonstrado através do corpo físico, né? E por isso que não é só corpo físico, não é menosprezar o corpo físico e só evidenciar o espírito ou a alma. Não é isso que Paulo está falando. Para Paulo, a comunidade é um corpo social. É mediante o corpo que a gente relaciona, que a gente encarna. A comunidade de Corinto é chamada a ser um corpo social alternativo, ou seja, destinada a criar relacionamentos de justiça e fraternidade entre as pessoas, porque aquela sociedade de Corinto era uma sociedade injusta, né, de escravos, onde um explorava o outro. Senão, a gente vai acabar, se a gente não fizer isso, a gente vai acabar copiando e reproduzindo a sociedade injusta em que os coríntios viviam antes. E uma das razões principais do pensamento de Paulo está no versículo 20. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo, né? Então, qualquer violência contra o próprio corpo ou contra o corpo dos outros é uma mutilação do corpo de Cristo. É a destruição do corpo social, né? A gente já não falou que Cristo é a cabeça e nós somos, né, parte desse corpo? Então, se eu machuco esse corpo, eu estou machucando, eu estou ofendendo a Cristo, tá? E Paulo conclui esse seu pensamento recordando o que Jesus realizou com a sua crucificação. Jesus pagou por nosso resgate de modo que a gente pertence a ele. Aqui, Paulo está fazendo uma analogia com os poderosos que compravam nos mercados, né, da sociedade lá em Corinto, os escravos
queriam lhes pertencer como propriedade, né? Eles compravam os escravos e, a partir daquele momento, aquele escravo era propriedade do dono. Então, se sou um escravo que foi comprado, eu tenho um dono e devo obedecer ao meu dono. Jesus nos resgatou. Nós pertencemos a Jesus para sempre, a fim de que o nosso corpo seja o lugar para manifestar seus ensinamentos e não ser apenas instrumento para adorar, tá? Eu sempre estou voltando aqui porque eu tenho medo de estar caindo, porque está chovendo muito. Não, ainda estás aqui. Tá, então vamos lá. E aí nós chegamos num capítulo que dá tem muita controvérsia, né? Que é o capítulo 7, e aqui eu nem coloquei o capítulo inteiro. Nesse capítulo 7, Paulo responde a uma série de questões, né, onde a comunidade pedia esclarecimentos de Paulo, mas sobre aspectos do cotidiano, né? Para algumas dúvidas, Paulo não sabe se encontrou a melhor solução, né? A gente tem aqui dúvidas em relação ao casamento, à mulher, aos escravos, ao celibato, muitas questões assim do cotidiano. Se casa, se não casa, né? Se separa, se não separa. Então, era uma série de questionamentos que a sociedade tinha dúvida de como agir, né? E Paulo, para algumas perguntas, né, para algumas dúvidas, Paulo, nem ele mesmo sabe se ele encontrou a melhor solução. Porque na carta ele afirma que às vezes é o Senhor quem ordena, outras vezes ele reconhece não ter nenhum preceito do Senhor. E por isso ele limita-se a aconselhar com base na sua experiência. E ao tentar iluminar as tensões da comunidade, Paulo faz pensando no que Jesus disse e realizou. Ele é a fonte de onde nasce a prática dos cristãos, né? Lembrando também a segunda aula do curso, né, dessas lives aqui, onde a Kátia falou sobre as epístolas de Paulo, né? Então, para ler as cartas paulinas, a gente tem que libertar Paulo de quê? Da indiferença diante da escravidão, da indiferença ao Império Romano, do dogmatismo, do moralismo, do antifeminismo, né? Então, a gente não pode ler as cartas e esquecer esses aspectos, tá? Então, a gente tem que libertar Paulo disso. A gente tem que ter em mente o contexto social, a enculturação do evangelho. Paulo, em nenhum momento na sua evangelização, quis mudar a cultura de uma sociedade, que não levantou nenhuma bandeira de protesto, de reivindicação. Mesmo que ele não concordasse com a escravidão, ele jamais levantou uma bandeira para protestar contra a escravidão. Então, a enculturação do evangelho, só relembrando, é a influência recíproca entre o cristianismo e as culturas dos países onde a fé cristã é praticada. Então, para ele, evangelho que não respeita as culturas próprias de um povo é escravidão. Por isso, ele nunca levantou uma bandeira, ele nunca fez um protesto, ele nunca brigou por nenhuma causa. Ele apenas quis trazer a boa nova, quis trazer o evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus, né? Então, vamos nos libertar de preconceitos, esvaziar a mente para entender o que Paulo escreve dentro de cada contexto social. A gente não vai detalhar cada resposta que Paulo deu, mas a gente vai focar na lição principal. E qual a principal lição desse capítulo? Paulo não pretende ter respostas para tudo, mas e nós? Nós queremos respostas para tudo? As comunidades não podem pretender respostas prontas e acabadas para as novas situações que vão aparecendo. Se eles escolherem corretamente, elas vão subir de patamar. Por quê? Porque se faz caminho caminhando, se constrói comunidade convivendo, enfrentando e superando tensões e conflitos. E aí a gente vai com o próprio exemplo de Paulo, né, para dizer essa coisa da resposta pronta, de ter resposta para tudo, tá? E antes de comentar a experiência de Paulo, vamos observar uma situação muito comum nas casas religiosas.
O que as pessoas que chegam com problemas fazem normalmente? Principalmente em casas religiosas, onde tem médiuns que incorporam, onde tem comunicação, né, com a espiritualidade e tudo mais. Aí a pessoa lá está com problema, ela diz assim para alguém que trabalha na desobsessão, ou num trabalho de mediunidade, fala assim, coloca meu nome lá, ou pergunta para o médium incorporado sobre o meu problema, né? Os espíritos sabem tudo que está rolando, mas eles são discretos. Eles não vão espalhar o seu problema por aí, poupando a sua intimidade. E aí eles dizem assim: peça para a nossa irmã manter a prece, vibrando positivamente e fazer a prática do Evangelho. Aí a pessoa que fez, né, esse pedido está esperando uma receitinha de bolo para solucionar o problema dela. Aí quando vê a resposta, ela diz assim: só isso? Não é? É o que acontece muito. Aí, como diz o Miguel Falabella, criatura do céu, é a prática do evangelho, não é fazer o evangelho no lar. É saber como perdoo, como convivo com as pessoas menos simpáticas, como eu consigo ser mais tolerante, menos arrogante, menos egoísta, mais caridoso, mais empático. Né? É isso, né, que está falando. E Paulo recebeu uma resposta que, aos olhos do mundo, seria o só isso, né? Porque Paulo perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer, né? Mas vamos imaginar que Jesus falasse assim: você quer saber, né, o que você quer que eu, né, o que eu quero que você faça? Então, eu vou falar tudo. Primeiro, a gente vai trocar seu nome. Aí, Saulo diz, ok, tudo bem, eu troco sim. Seu nome vai ser Paulo. Depois, você vai perder todos os seus bens, vai ser desmoralizado, vai passar 3 anos no deserto, tentando se esgotar como pessoa, para deixar esse seu ego vaidoso, vai ter que baixar a bola. E aí, Paulo fala, tudo bem, tá, eu topo, né? Agora eu acredito no Senhor, então eu topo. Depois vai começar a pregar meu evangelho. Vai ser apedrejado, cuspido, ignorado, sua família vai te rejeitar, não vai valer mais nada, vai viver do suor do próprio trabalho, vai viajar, vai abrir comunidades. E para elas não se corromperem, você vai se comunicando com elas. Não tem e-mail, não tem WhatsApp, é o lombinho do burro, cartinha para lá, cartinha para cá, tudo isso para manter a doutrina sã. Vai ser preso mais de uma vez, vai chegar em Roma na época de Nero, que vai ter um surto psicótico e tocar fogo na cidade. E aí, como vai cair o ibope dele, o que ele vai fazer? O que muitos políticos fazem, vai colocar a culpa nos outros. Esses outros quem são? Os cristãos. E quem vai ser o representante maior deles? Você. E um soldado vai chegar e decepar a tua cabeça. Topa trabalhar comigo? Eu não sei, mas muita gente diria assim: Jesus, foi muito legal te conhecer, vou voltar para a minha cidade, não vou mais perseguir os cristãos. Essa seria a resposta completa. Mas não, eu preciso provar para Deus se eu sou fiel no pouco para ser fiel no muito. É preciso provar fidelidade na prática do Evangelho, na vida cotidiana, e não apenas no estudo, que não transforma a minha atitude, nem minhas palavras, e não converte a minha alma. Tá? Então, assim, para mim, essa foi a maior lição desse capítulo 7 aqui, tá bom? Eu acho que a gente pode fazer uma pausa aqui, né? De reflexão, não sei, Elô, Sim, podemos né? sim. Eu já estou terminando, mas assim, vai faltar muito pouco para Pois é, finalizar. mas é que, olha, hoje teve coisa, hein? É, O Paulo puxou a orelha dos coríntios, de mas nossos a nossa também. orelha está quente. Se a gente realmente reflete com seriedade nisso tudo que ele está falando, tirando de lado a questão da cultura da época, do contexto da época e tal, né? Mas, na verdade, é isso, né? O que é ser cristão?
a gente confunde com teoria, eu acho, muito, né? Então, tudo bem, sou cristão, acho uma maravilha, mas é como você disse, não adianta as práticas exteriores ou mesmo orações, né? Palavras, é o que você é o que você faz, é o que você conseguiu transformar em você. E isso não tem receita pronta. Não. Ou até tem o modelo, né? Tem o modelo que a gente sabe. Mas aprende-se a fazer fazendo, como tudo. Só que o nosso orgulho, muitas vezes, não nos deixa perceber os nossos equívocos. Teve algum momento aí que você colocou, a gente quer fazer do nosso jeito, que o meu jeito é melhor que o jeito de Paulo, que o jeito de Jesus, né? É melhor, porque eu consigo o que eu quero. Então você fica dando murro em ponta de faca, né? Então, teve muitos pontos aí que você colocou para a reflexão da nossa vida como cristãos, como pessoas que querem se transformar. Se eu não me esforçar muito para domar, vamos dizer assim, a minha carne, a carne no sentido dos maus hábitos, né? Porque o corpo, você estava falando em corpo, né? O corpo, ele não faz nada, não. Sim. Ele é uma vestimenta. Ele por ele não faz nada. É o espírito, é a mente, é a consciência, é a minha essência, é o que eu sou que dá essa diretriz. Então, quem eu sou, na verdade? Você faz vários questionamentos aqui, que eu achei interessantes, né? Agora eu me perdi aqui. Mas esses questionamentos têm que ser feitos para cada um de nós. E, eu acho mais importante, nós temos o discernimento de nos entender, de nos perdoar, de saber o ponto que nós estamos, o tanto que a gente já conquistou e quanto a gente quer e pode conquistar. Porque a gente sabe que a conquista ela é progressiva, vai demorar muito ainda até chegar no plano de Deus, né? Espírito puro. Então, todas essas coisas eu acho que servem. E Paulo foi incisivo, por isso que depois ele ficou meio chateado, né? Não foi isso? Ele Sim. ficou achando que o pessoal lá não gostava mais dele, e por isso depois a segunda carta, né? E, enfim, mas a pessoa às vezes tem que falar o que acontece com sinceridade. Duela a quem duela. Então, eu acho que é assim, é o momento da gente fazer esse processamento de tudo isso que foi falado, que foi lido, para que a gente entenda realmente, né, Uhum. essa questão do Cristo que você colocou, que o Paulo colocou, né? Que é ele que nos resgatou, ele, ele fez isso. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos dando, né? Bacana, Elô. Obrigada, Sandra. Eu estava a ouvir a Elu e estava a lembrar-me de uma frase que a minha querida professora, entre aspas, do Espiritismo, costuma dizer: as pessoas querem varinhas de condão quando chegam à casa espírita. Sim. E acham que as varinhas de condão vão fazer assim a magia, como acontece com a gata borralheira, portanto, que aparece, transforma a abóbora numa carruagem, os ratos em senhores que conduzem a carruagem, assim sucessivamente.
mas na realidade as varinhas de condão são o Evangelho. O Evangelho pressupõe disciplina, pressupõe vencer o orgulho, a vaidade, a prepotência, os vícios, pressupõe nós fazermos uma transformação íntima, pressupõe esforço da nossa parte, é tudo da nossa parte. Nós não podemos controlar o outro, nós podemos controlar a nós. Então a varinha mágica que existe, somos nós, a nossa força de vontade a agir no bem, né? Vencendo-nos a nós próprios. E isso exige esforço. Por isso é que muitas pessoas depois se perdem pelo caminho, não é? Porque ainda continuam viciadas nos velhos hábitos que a Kátia falava há pouco, que estão enraizados em nós e que nós vamos demorar milénios a conseguirmos livrarmos desses velhos hábitos, porque pressupõe muito esforço mesmo da nossa parte. Porque se nós nos analisarmos e fizermos uma análise, como escreveu Santo Agostinho no final do dia, nós vamos compreender quantas vezes ainda nós caímos nos velhos hábitos do passado. Às vezes acertamos, não é? Que bom, não é? Não significava que estávamos a ser cristãos. Mas há uma coisa que me faz sempre ter esperança, que nos faz ser espíritas, como nos diz o Evangelho, é reconhecer o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações e para se transformar. Se nós fizermos um esforço diário, nós estamos a caminho. Então, é sempre lembrarmos disto. É isso mesmo. Aí. Kátia? Kátia? Eu queria lembrar que Paulo usa o simbolismo do corpo em muitas das cartas. E o corpo vem não só nesse sentido que ele coloca hoje, de ser a vestimenta regida e colocada para funcionar através do espírito, da vontade, do entendimento, da força de ação do espírito. É como a Sandra falou, é o espírito que toma as decisões e coloca o corpo nessa intermediação, porque é o corpo que, através do corpo, é que eu estou presente no mundo como espírito, né? Então, além desse propósito, desse viés, Paulo trabalha muito, em muitas cartas, o corpo como sendo o exemplo da composição do povo de Deus, da composição da igreja, muitas vezes ele fala. E ele dá a ideia do corpo como sendo composto de várias partes, com funções diferentes, com habilidades diferentes, e todas elas necessárias para que o todo funcione. Então, eu preciso das mãos para realizar as coisas, eu preciso dos pés para caminhar. Cada coisa tem um propósito. E esses propósitos só entram em ação através do acionamento do espírito, através da vontade. Então, o uso de cada habilidade corporal, ou o uso que ele fala das paixões, né? Ele fala muito dessas coisas, das paixões, que a gente entende hoje de uma forma mais direta, o que a gente chama de tentações, o que a gente chama de aquilo que nos impulsiona a querer satisfazer um desejo imediato. Um desejo imediato do corpo satisfeito significa que eu permiti que me deixar levar pela tentação. Aquilo que chama o meu corpo, aquilo que é da matéria, que me leva a buscar a satisfação de um desejo material, de um desejo momentâneo, faz com que eu coloque em segundo plano as ideias espirituais. O foco do espírito como sendo o agente controlador do corpo. Então, é como se eu voltasse a entender que eu sou apenas o meu corpo. O meu corpo dirige aquilo que eu faço. O meu corpo exige de mim algumas coisas. E, na verdade, é bem o contrário.
Se nós entendermos que a nossa realidade é espiritual, é isso que Paulo vinha trazendo por trás de tudo que ele está ensinando, que a nossa realidade é a espiritual. E que quando nós esquecemos disso, colocamos todo o nosso foco, colocamos toda a nossa energia nas questões materiais, nas questões corporais, nas questões de satisfação imediata. E deixamos de lado aquilo que é o mais importante, que é o que Jesus chamou a atenção para todos nós, que são as questões espirituais. E aí ele fala, não são os injustos que herdarão a terra, não são os ímpios, não são os idólatras. Quem herdará a terra é o pessoal que conseguiu fazer os valores espirituais se sobreporem aos valores materiais, que é exatamente o comportamento dos cristãos que Paulo ensinou e que Paulo está tentando trazer à tona novamente por conta da ausência dele. Muitas dúvidas surgiram, muitos comportamentos díspares, e ele está chamando a razão, todo mundo de volta. Olha aqui, ser cristão é lembrar que é a parte espiritual que é a verdadeira. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo o contrário. Vocês estão deixando a parte corporal, a parte material, chamar mais a atenção de vocês. Vocês estão esquecendo que, quando a gente foca no espiritual, a gente não tem que misturar as coisas. Não vai levar as questões espirituais para aquele que nem conhece questão espiritual julgar. Não vai fazer com que as satisfações do corpo, as necessidades, que ele nem fala que é necessidade, ele fala que é uma coisa primária, né? É uma sensação ainda, antes da emoção. E ele trabalha todos esses conceitos, mas de uma forma, sem tocar nesses conceitos. Ele trabalha tudo isso falando de forma direta sobre as dúvidas que a comunidade teve, sobre os problemas morais que a comunidade vem apresentando. Que, na verdade, quando ele fala entregar Satanás, não sei o que ele está falando. Se o cara só se liga nas questões materiais, ele não está maduro para colocar antes das questões materiais, as espirituais. Então, deixa que ele viva nas questões materiais até que ele esteja pronto para estar de acordo com a nossa vivência, que é espiritual, dentro da comunidade. É isso que ele vem falar. E Satanás, lembrando só que Satanás é o adversário, né? Então, o que é o nosso adversário? É aquele que nos chama para focarmos nas questões da matéria. Aquele que nos instiga para que a gente se esqueça da questão espiritual. Esse é o nosso adversário, porque o nosso, quando está... Que não está fora da gente, né, Kátia? O nosso adversário está dentro da gente, porque a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa, enfim, ciúme, inveja, etc., ambição, né? Esse é o nosso adversário. E Paulo fala muito sobre a carne também, que ele faz essa diferença entre corpo e carne. A carne é exatamente, são essas más inclinações, são esses hábitos que a gente traz e que a Igreja Católica chama até de pecado original, e a gente pode chamar dessas más inclinações que a gente vai acumulando durante as encarnações, até que aquilo já faz parte da gente. E para limpar isso, não é fácil, precisa de um entendimento, porque se você não presta atenção, como você falou, aquele que não está prestando atenção, aquele que já está na matéria mesmo, então deixa ele, fica, né? Não adianta eu querer falar, ele não vai assimilar, não é verdade? Então, Paulo está focando naqueles que já têm uma outra ideia, né? E aí também é isso conosco também, porque nós trazemos ainda esses adversários, esse Satanás, esse diabinho que fica aqui. E Sandra, nós estamos com o adversário do tempo. Eu vou ter mesmo que interromper, está bem, meninas?
nós estamos com o adversário do tempo. A conversa estava maravilhosa, estava a amar mesmo, mas nós estamos com o adversário do tempo, estamos em cima da hora, está bem? Então, eu vou passar os recadinhos e depois para vocês fazerem as palavras finais, está bem? Então, para a próxima semana, teremos a continuidade desta conversa maravilhosa com as nossas meninas. Continuaremos a estudar o livro as Epístolas aos Coríntios. E vamos ter, então, Brasil 16 horas, 19 horas Portugal, na próxima terça-feira, com a nossa Cátia, com a nossa Sandra, com a nossa Luísa e com a nossa Sonja. Continuaremos os Coríntios com a nossa Elô. Amanhã vou estar eu e a nossa querida Eurídice fazendo o Evangelho, às 18h05 aí no Brasil, 21h05 aqui em Portugal, cujo tema é Orientação Espírita. Estamos a estudar o livro Religião dos Espíritos. Temos também, então, neste sábado, a nossa Cátia vai estar novamente connosco, estudando o livro Paulo e Estevão, e estamos então aqui na 11ª leitura. Vamos para a 11ª leitura e estamos a estudar o tecelão. Estamos a estudar a fase de início de tecelão do nosso querido Saulo. Nosso Paulo, que nós estamos aqui hoje a conversar. Então, vou deixar para as palavras finais e hoje vou começar ao contrário. Cátia, começo por ti. Há pouco comecei ao contrário. Eu queria agradecer a paciência de vocês conosco, comigo principalmente, e um grande abraço para todo mundo, que nós tenhamos uma semana de muita paz e muita saúde. Até a semana que vem. Um beijo grande. Agora eu vou passar para a nossa querida Elô. Mais uma vez, muita gratidão pelo carinho, pela atenção de todos, pelas minhas amigas aqui, que me ajudaram muito também para esclarecer muitos pontos dessa carta. E quero desejar uma semana muito feliz, muito abençoada, com muita paz, muita saúde, e que estejamos também no próximo encontro aqui na terça-feira para continuar esse estudo. Um beijo a todos. Então, agora a nossa querida Sandra. Então, eu quero deixar também meu abraço para todos vocês e desejar que a gente, nessa semana, se esforce realmente para não cair em tentações, para que a gente realmente perceba uma transformação, nem que seja pequenininha, e que esses ensinamentos de Paulo sejam eficazes para nós. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigada, querida Elô. Foi um excelente, excelente dia. Muito obrigada a quem está desse lado e que está sempre connosco. Nosso Tavares esteve aqui, a nossa voz do além. Obrigada ao Tavares. A nossa Antonieta, que está sempre connosco. A todos aqueles que não se identificaram, mas que nós sabemos que assistem ao programa. Então, muito obrigada. Estaremos aqui de volta para a semana. E vamos agora, então, para a nossa prece final e deixando um abraço para as nossas meninas Sonja e Eurídice, que nós amamos muito e que estão connosco em pensamento. Amado Mestre, queridos benfeitores, agradecemos esta oportunidade bendita de estarmos aqui através deste meio de comunicação. Agradecemos o amor, a inspiração, o cuidado. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos cada vez mais nos ligarmos a vós, através das boas ações, dos bons pensamentos, das boas palavras, através do perdão, da renúncia e da aceitação. Ajuda, Senhor, para que todos aqueles que estão neste momento em sofrimento no mundo possam ser envolvidos em vibrações de paz e de amor, para que a paz se possa fazer nos nossos íntimos, para que o amor se possa implantar, para que o teu Evangelho brilhe, Senhor. Que ele os faça. Nós agradecemos muito por tudo. Fica connosco e que nós possamos ficar contigo, hoje e sempre, e que assim seja.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.